formada em pedagogia, fiz a psicopedagogia clínica pela FAMERP de São José do Rio Preto. Depois eu fiz em educação especial com ênfase em deficiente intelectual. Depois fiz em educação especial novamente, voltada para o AE. E hoje eu curso a neuropsicopedagogia clínica no IPEX de São José do Rio Preto. Estou cursando ainda, né? Também em processo de conhecimento, né? E essa pergunta vem muito, né? Pelo que nós estamos vivendo. Há 12 anos eu sou professora no município, né? Eu exerço, né? Sou professora e eu venho assim com um conhecimento, sei como está, e devido à pandemia, né? As crianças assim já tinham uma dificuldade e com tudo que nós vivemos e estamos vivendo, elas, né, vêm ainda com mais dificuldades. Então era um sonho já essa clínica faz um tempo e hoje ela se concretiza, né? E o que eu faço, né, de ajudar as crianças, eu vou fazer na minha clínica, né, com atendimento individual, com atendimento de 40 a 50 minutos, né, individual. E nessa consulta, nesses ensinamentos que eu vou passar para a criança, nesses testes que eu vou fazer, eu vou descobrir qual que se ela tem uma dislexia, se ela tem um hiperfoco. Então, a clínica ela vai trabalhar nessa parte. Se a criança tem alguma dificuldade, se ela tem algum transtorno, né? E tem a sala tudo certinho, estamos tudo dentro das normas de higiene, né? Com álcool gel, vai tudo certinho. Então, lembrando, né, Fernanda, que não é um reforço nas matérias. Isso. Porque o aluno, ele tem essa dificuldade até diante a pandemia também. Isso. Pode ter sido agravado algum problema psicológico, neurológico, psicológico. Também, porque o psicopedagogo, às vezes os pais chegam aqui já com um laudo, a criança laudada. Sim. Né? Mas diante do cenário, hoje em dia muitas crianças elas não vão aparecer com laudo, né? Elas apresentam uma dificuldade, né? Mas não tem um laudo, ela apresenta aparentemente uma dificuldade, né? Então é onde, chegando aqui na clínica, eu vou ver que tipo de dificuldade que é essa, através dos testes, né? E a partir daí encaminhar para um especialista, né? Ou de repente é apenas uma dificuldade dela. Então a clínica vem ajudar nessa dificuldade que foi colocado, né? Reforço escolar. O reforço escolar não quer dizer que eu vou fazer as tarefas com as crianças. É bom deixar claro, gente. Às vezes o pai vai chegar aqui e falar assim, ó, resolve para mim esse problema. Resolve, ó, né? E não é esse o intuito, né? É o quê? É ajudar a criança. Se ela tem uma dificuldade em matemática, se ela não consegue compreender unidade, dezena e centena, né? Então eu vou criar estratégias para que aquela criança possa entender o que é uma unidade, dezena e centena, para que resolva, né, a dificuldade dela dentro da sala de aula. Porque hoje em dia é difícil um professor trabalhar numa sala de aula com 25, 30, 35 alunos. O aluno com uma dificuldade, ele não consegue ir diretamente com ele, porque não tem somente um aluno, são vários alunos, né? Muitas realidades. Muitas realidades dentro da sala de aula. E o professor, às vezes, até acaba sendo culpado também, porque não está conseguindo ensinar. E não é isso. Não, não é. Como que ele dá conta? Uma sala de alfabetização com 25 alunos é difícil. Então, aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, o professor, é difícil para ele dar uma atenção especial, né? É complicado. Então, assim, é que essa dificuldade, eu venho, assim, a ajudar. Esse que é o reforço escolar. Não é fazer atividade junto com a criança, trazer a tarefa da escola para que eu faça com o aluno, né?
É sim ajudar na dificuldade que ele tem. Até porque eu penso, se a criança, a pessoa, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ela vai ter uma dificuldade na vida também, sim, em outros setores. Sim, e se aquela dificuldade ela não for sanada, se ela não for descoberta a tempo, se a criança não for ajudada a tempo, né, essa dificuldade ela pode levar, né, para a vida escolar dela. Então tem que ser sanado logo, né, para que tem que ser trabalhado logo para que isso assim lá na frente não cause problemas maiores para a criança. Agora, essa dificuldade de aprendizagem, ela é detectável facilmente ou não? Tem os testes, né? Normalmente, assim, quando os pais vêm, porque a primeira entrevista é a anamnese, né? A primeira consulta, vamos dizer, é com os pais, né? E eu faço todas as perguntas e através dessas perguntas eu posso tirar algum diagnóstico ou não, né? Aí depois que eu faço a anamnese com os pais, a partir daí eu vou trabalhar com a criança. Aí eu vou aplicar alguns testes, né? Porque eu tenho que ter informação, o que a criança tem, o que ela apresenta, né? E muitas vezes pode ser que eu tenha que ir até a escola, né? Que eu quero trabalhar em conjunto também, escola, não só os pais, mas escola. Porque os pais às vezes vão trazer um problema para mim, uma dificuldade que a criança tem, e de repente a professora ela sabe mais, ela vai saber me explicar mais. Então de repente está indo buscar ajuda até nas escolas para poder ajudar. Então aí a primeira é com os pais e depois já começa com as crianças. E aí eu aplico testes, esses testes que eu vou aplicar, eles são cientificamente comprovados, com porcentagens, tudo, né? E a partir desses testes, aí o que a criança vai me apresentar? O que ela me apresentar ali, eu dou retorno para os pais, ó, seu filho apresentou isso, e aí a partir daí é que eu vou trabalhar com a criança. Aí muitos se perguntam, como que você vai trabalhar? Né? Através do quê? Existem muitos jogos. Às vezes os pais pensam assim, que o psicopedagogo tá na clínica, tá brincando com a criança. E não é isso. Aquele brincar, aquele jogo, tudo tem um objetivo dentro da dificuldade da criança. Então aquele jogo ele tem um objetivo, né? A criança com déficit de atenção, né? O jogo que proporciona mais atenção da criança, que ela tem que prestar bastante atenção. Então isso vai estar estimulando a criança a ter o quê? A concentração, né? Então esse que é uma dificuldade, aí pode vir junto com um transtorno, de repente a criança, a mãe fala assim, ele tem uma dificuldade. De repente você vai fazer um teste, a criança apresenta algum transtorno, né? E o que seria esse transtorno? De repente ele tem uma desortografia, ele tem um TEA, ele tem um hiperfoco, ele tem uma dislexia. Então, assim, é tudo através dos testes. Você falou sobre o autismo, né? Que é o transtorno, o espectro aí. Isso. E a gente vê que hoje, cada vez mais, não é tão difícil encontrarmos pessoas autistas. Você vai tratar também disso? Isso, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, né, que hoje a gente trata essa sigla, né, o TEA, com certeza, porque existem vários graus de autismo, o mais leve, o moderado e o severo, né, então tratando, dando, né, auxílio para essa criança, ela tem condições de estar incluído dentro de uma sala de aula, de fazer atividades, né? Lembrando que o autismo, ele tem habilidades, muitas, né? Altas habilidades para exatas, principalmente, né? Então, a gente tem que trabalhar o quê? Vamos trabalhar a alfabetização, quando é diagnosticado, né? Quando entra na alfabetização, vamos trabalhar a alfabetização com a criança. Se ela tem altas habilidades em matemática, então eu tenho que descobrir onde que é a baixa habilidade.
Então vamos trabalhar, né, na alfabetização com essa criança. Tá certo. E nesse sábado, então, inaugura-se, né? Já as pessoas podem procurá-la aqui. Qual que é o endereço? No Boulevard Shopping, Rua São João, né, 657, no 4º andar, sala 411. Tá certo. E podem marcar, que é um atendimento individualizado. Isso. Até que idade? É assim, muita gente pensa que a questão da criança, ela apresenta algumas dificuldades já na primeira infância, que é a criança que ela está lá na creche, né? Que muitas vezes ela fala, não, é porque é criança. E não é porque é criança. Uma luzinha tem que acender ali, peraí, essa criança, né? O que está acontecendo com ela? Então, que nem eu coloquei, né? Educação infantil, creche, até adolescente. Né? Então, o adolescente, por que adolescente? Muitos têm algumas dificuldades que não foram sanadas lá atrás. Mas vai recuperar? 100% a gente não recupera, mas é que a gente consegue ajudar em alguma coisa. Né? Um jovem de 16 anos, de repente ele precisa de ajuda. Eu sempre teve dificuldade em ler, em interpretação, numa matemática. Né? Então vamos trabalhar com um jovem de 16 anos também. Tá certo, sucesso para você. E amanhã a gente está aqui. Com certeza. Muito obrigada.